Eu sou Juliana Redivo, eu sou astróloga e eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre a relação que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o nosso Sol, a nossa Lua e o nosso ascendente no nosso mapa natal. Talvez seja uma relação que você nunca parou para pensar, que você nem sabe que existia, e talvez você nem conheça os elementos do Sol, da Lua e do seu ascendente no seu mapa e o que eles significam. Tem alguns conceitos quando a gente para pensar na Bíblia, e qualquer dia eu posso tratar um pouco mais sobre isso, mas quando a gente fala do Espírito Santo na palavra, a gente está falando do que alguns vão chamar de mãe. É como se fosse a energia feminina de Deus na criação. Então, Deus que é o todo, que é um só, que não existe outro, ele é o único Deus criador, todo-poderoso, soberano e tudo que a gente sabe, existe um único Deus. Porém, esse único Deus, ele se manifesta, ele escolheu, na verdade, se manifestar em duas energias, que é a energia do Pai, a energia da Mãe. A energia do Pai, a energia do Espírito Santo, que é o masculino e que é o feminino. Por isso, quando você vai ler a Bíblia, você vê que todas as vezes, quando o Espírito Santo se manifesta, ele vai se manifestar com características muito próprias do feminino, de consolador, de ensino. E quando você vê o Pai, ele muitas vezes é retratado como se fosse com uma força, um fôlego de vida. O Pai está muito ligado ao elemento fogo. Claro que Deus está em todos os elementos, enfim, gente, não é a intenção ficar falando muito sobre isso. Eu tô só tratando sobre esse tema porque vai ser relevante quando a gente vai falar sobre o Sol, a Lua e o Ascendente, tá? Quando a gente fala do Sol, o nosso signo solar, ele tem uma conexão com essa energia masculina de Deus. Quando a gente fala da nossa Lua, ela tem uma relação muito grande com a energia feminina de Deus. Lembrem que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então isso tudo se manifesta em nós. E quando a gente fala do pai, da mãe, a gente sabe que foi gerado um filho. E é por isso que nós, quando temos nossas famílias, elas geralmente são formadas por um pai, uma mãe e os filhos. Isso vem da nossa herança, nosso DNA divino, da nossa centelha divina. Isso vem de Deus. Ele é assim e ele nos criou assim. Então, quando a gente fala sobre... E aí, eu ainda pretendo fazer um vídeo para vocês falando sobre as distinções das energias, mas a energia feminina é aquela que nos traz consciência sobre a unidade. É como se fosse o útero de Deus que nos faz ver que nós somos um todo. Eu sou um com você, você é um comigo, todos estamos unidos nessa criação. Não existe nada que esteja separado. A ideia da separação, ela vem pela nossa lógica, que é uma forma da energia masculina se manifestar. Então, eu tô trazendo isso para vocês de forma bem direta aqui, subliminar assim, mas na verdade isso é um estudo de milênios e milênios que demonstram as formas de agir dessas energias. Então, essa ideia de separatividade que a gente tem, ela vem muito por conta da energia masculina, que não é um problema, porque existe de fato um propósito de Deus de que cada um de nós se veja como único, mas é importante que a gente também acesse a energia feminina e se veja como parte do todo. É isso que faz com que nós possamos ser em Deus plenos e possamos também auxiliar e ajudar os nossos irmãos, sabendo que nós não estamos separados, nós somos todos um. Beleza, Ju, por que você está falando isso? Quando a gente vai falar sobre a nossa Lua, ela tem uma ligação com essa energia feminina da unidade. Então é como se fosse, aí muitos vão falar, a Lua no seu mapa, a Lua representa a sua forma de sentir as coisas. Por quê? Porque a Lua está ligada à Mãe, que é a energia feminina de Deus, que na verdade é essa certeza da unidade,
é essa certeza de que fazemos parte de um todo. É como Jesus falava, Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. O que nos faz ser um com o Pai é essa ligação com a Mãe, é essa ligação com essa certeza de unidade que o Espírito Santo nos dá. Essa certeza de que somos um, é Ele que nos convence da justiça e do juízo. É a Mãe que faz isso tudo, né? Ela que nos ensina, ela nos consola nas nossas dores, ela nos dá dons e nos capacita conforme a gente anda. E isso se manifesta no nosso mapa, na nossa lua. A lua vai mostrar muito sobre a nossa intuição e sobre a nossa forma de sentir, porque a lua é como se fosse a parte mais intuitiva, a parte mais sutil do nosso ser. Enquanto isso, o sol, ele vai mostrar muito da nossa essência, como se fosse você dentro desse todo. Então, por exemplo, o símbolo do sol no nosso mapa natal é aquele círculo com uma bolinha no meio. Por quê? Porque representa exatamente você como aquela bolinha dentro daquele todo que não tem fim. Então é um círculo, né? O círculo representa isso, aquilo que não tem início nem fim. Então dentro de toda a criação que existe, você é aquela bolinha, você é aquela essência, a essência que Deus colocou em você, está no seu sol. Beleza. E o que é o ascendente? O nosso ascendente é a união da energia feminina e da energia masculina. O ascendente é a união o que nos gerou nesse corpo físico é a energia masculina e feminina. Então é como se o ascendente, ele é super importante, porque ele mostra pra gente qual deve ser a nossa forma de caminhar aqui nessa terra, para que nós possamos alcançar o melhor, o nível mais superior, mais elevado dos nossos Sol e Lua. Então, quando nós manifestamos esse filho, esse ascendente, da forma mais pura possível, e de preferência buscando o transcendental. Por quê? A gente sabe que na astrologia existem camadas, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem simples. A gente sabe que o signo de Sagitário, só dando um exemplo, tá? O signo de Sagitário, quando ele se manifesta em energias mais carnais, vamos dizer assim, ele se manifesta como uma pessoa muito festeira. Então, o sagitariano, geralmente, ele é muito alegre, muito positivo. E quando ele se manifesta sem estar muito voltado para o espiritual, para a evolução, ele e aqui eu não estou dizendo que festejar é algo ruim, gente, pelo amor de Deus. Estou só comentando as camadas de manifestação dos signos, porque isso acontece com o signo de Sagitário e acontece com outros. Então, o signo de Sagitário, ele pode se manifestar por um momento como uma pessoa muito festeira, né? Muito de querer ficar com muita gente, porque ele quer experimentar. O signo de Sagitário tem muita relação com essa questão de você ir além do que você conhece. Então, ele vai querer conhecer um monte de gente, ele vai querer ir para muitas festinhas e festas diferentes, enfim. Isso é uma camada, né, de formas de manifestação do signo de Sagitário. A próxima camada seria já uma camada de pessoas voltadas para viagens, para novas línguas. Então a pessoa, ela quer ir além do país dela, ela quer ir além da cultura dela, ela vai usar essa energia de mutável e essa energia de querer conhecer além em viagens, em novas línguas, em culturas. E quando a gente vai para uma camada ainda mais sutil, essa pessoa vai querer fazer viagens mentais, viagens que tenham relação com conhecimento e muito provavelmente voltadas para a espiritualidade. Sagitário também é um signo que pode ser muito voltado à espiritualidade, geralmente é. Então, isso são camadas, né?
conforme você vai amadurecendo, é muito provável, inclusive, que uma pessoa de Sagitário no início da adolescência seja muito festeiro, aí quando vai ficando ele mais jovem, começa a querer viajar, e quando vai ficando mais velho, começa a estudar coisas profundas e se voltar para a espiritualidade. Isso pode acontecer também no decorrer da vida. Mas isso acontece com todos os signos de alguma forma. As manifestações mais básicas e as manifestações mais sutis. É claro que quando a gente entende que nós não somos daqui, nós estamos aqui, a gente sabe que a gente está numa passagem. E essa passagem busca de nós uma evolução, um crescimento. E para isso acontecer, a gente precisa se relembrar cada vez mais a respeito da nossa essência una, de que todos nós somos um. Então, quem sou eu para julgar o outro, sendo que eu sou um com ele? Quem sou eu para desejar o mal para o outro? Porque no final das contas, se ele tá mal, eu também tô mal. Nós todos fazemos parte do mesmo corpo. E né, quando eu vou falando, vai vindo 1000 versículos na minha cabeça. Mas eu acho que deu para entender. Então, qual que é a base da nossa vida? A gente sabe que existe um signo solar, existe um signo lunar, existe uma forma sua de se manifestar com a energia masculina de Deus e a energia feminina de Deus. E ela só vai ter esse ápice, ela só vai se manifestar em plenitude da melhor forma possível, a sua lua e o seu sol, se você também manifestar da melhor forma possível o seu ascendente. Então, que você possa usar o seu signo ascendente para caminhar nessa terra como Jesus caminhou. Jesus representa esse ascendente que é o Filho, né, que se fez carne. Então, ele é a manifestação visível do Deus invisível. E nós aqui somos como esses corpos, né? O ascendente está muito relacionado ao nosso corpo. Então, alguns falam até de características físicas que o ascendente faz com que você tenha, tá? Então, geralmente, o ascendente tem relação com o seu corpo físico e a sua forma de se manifestar no mundo. Quanto mais você usar a energia do seu ascendente, e inclusive é por isso que muitas vezes você fala assim, nossa, eu não tenho nada a ver com o meu ascendente. É por isso, porque é como se fosse uma forma que você deve buscar ser para manifestar a mais excelente forma do seu signo solar e do seu signo lunar. Principalmente o solar, que é a sua essência principal que Deus te deu. E usar a sua energia feminina, a energia lunar também, para poder ter esse encontro com a unidade maior de Deus. Então, caso você não possa fazer um mapa astral, caso você não possa, né, ter esse conhecimento completo, enfim, que você possa estudar um pouquinho sobre a sua lua, sobre o seu sol e sobre o seu ascendente. Lembrando sempre, eu tenho que buscar andar utilizando as virtudes do meu signo ascendente, porque quanto mais virtuoso você for no seu signo ascendente, mais virtuoso e mais você vai conseguir alcançar a sua essência solar e lunar. Tá bom, gente? Eu vou só deixar isso aqui para vocês. Eu sei que já é muita coisa para absorver para algumas pessoas que talvez só o fato de eu falar que o Espírito Santo é mãe, ou que o Espírito Santo é a energia feminina de Deus, já vai bugar a cabeça de uma galera. Mas fica a reflexão, eu sugiro vocês que estudem a respeito disso, busquem na palavra mesmo, na Bíblia, as características do Espírito Santo, a palavra, né, que fala sobre o Espírito, que é uma palavra feminina no original. Então, quem já conhece os originais da Bíblia, né, os cabalistas, ele já tem noção que o Espírito Santo é uma energia feminina. Então, que vocês possam estudar mais a fundo sobre isso e entender esses elementos, eles estão em nós. E quanto mais nós manifestamos de forma virtuosa os elementos que Deus nos deu, mais virtuoso vai ser o nosso caminho, mais virtuoso vai ser o resultado daquilo que a gente empreende aqui nesse mundo. Beleza, gente? Qualquer coisa, podem deixar suas dúvidas abaixo e eu respondo em breve, assim que eu puder, tá bom?